Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo e do site avozdoespiritismo.com.br. Por esses dias tivemos em Araçatuba a presença das pessoas, né, da AME, a Associação Médico Espírita, né, como foi muito divulgado aqui no nosso programa, que estariam em Araçatuba. E eles participaram na Aliança Espírita Varas da Videira. Nós vamos primeiramente ouvir os cumprimentos, né, do Dr. Rodrigo e também da doutora Fabiana. Vamos ouvir então os cumprimentos primeiramente do Dr. Rodrigo Bassi. Olá, é um prazer estarmos aqui falando para todos os ouvintes. Doutora Fabiana. Oi, é uma alegria estarmos em Araçatuba, podendo compartilhar um pouquinho do nosso estudo. Muito bem, eu achei muito importante, muito interessante as colocações neste seminário, né? Ser integral na casa espírita, saúde e espiritualidade em diferentes fases da vida. Vamos começando então pela primeira fase, né? Que foi abordado pela doutora Fabiana Bassi. Faz um resumo para a gente, logicamente impossível, né, no tempo que temos, para a senhora passar para os nossos ouvintes, né, para os internautas, tudo o que nós ouvimos nesta manhã na Aliança Espírita Varas da Videira. Faça um resumo para a gente, desde da concepção, no caso, né, do ser quando reencarna. O que é muito importante, acho que um resumo realmente de tudo que nós compartilhamos nessa manhã, é de olhar esse ser que reencarna, essa criança, esse adolescente, como um espírito, e de tratá-lo como tal, e não esquecendo das suas tendências, dos seus hábitos, e ter a consciência de que é um espírito que reencarnou para se reequilibrar, se educar, modificar as suas tendências, os seus hábitos, adquirir valores e virtudes para que ele realmente possa ter um equilíbrio integral nessa existência e passar pela atual existência com sucesso. A fase da infância, no caso, né, a senhora citou, em relação à infância, quando é muito mais fácil, né, de ser moldada, vamos dizer assim, né, o espírito neste novo corpo, né, durante essa fase da infância. Como a senhora colocou, é muito importante os pais, os educadores, né, em relação ao que será essa criança, né, quando crescer. Então, nessa fase a criança tem muito mais condições de memorizar, de armazenar as informações, principalmente no sentido da educação moral, né? Sim, nessa fase a memória do espírito ainda está mais adormecida. Então é muito mais fácil, tanto para os pais, educadores, evangelizadores, auxiliar este espírito a adquirir os novos valores, através de estímulos e de vivências e experiências que sejam muito fortes para este espírito. Sempre usando o recurso de falar a verdade e sempre estando ao lado dele com muito amor e com muito carinho. Coisa muito interessante nas suas colocações em relação a uma criança de 2 anos, né, que já tem os seus gostos, né, já mostra a sua personalidade, já se apresenta às vezes com 2 anos, né? A criança não queria pôr determinada roupa, querer aquela, querer ter a sua vontade própria, já vamos dizer assim, né, já com 2 anos de idade. Isso logicamente são as características, a personalidade, né, do espírito de vidas passadas, é isso? E tem que ser moldado nesta, né? Com certeza. Nesse período, realmente, que é possível
moldar essas tendências do espírito, não estimular, não incentivar, mas ir direcionando para o caminho do bem neste momento. E agora a outra parte, né? A aborrecência, que a senhora diz que não gosta que... A senhora diz que não acha bacana aborrecente, né? Mas é que todo mundo fala realmente, não é adolescente, é aborrecente. Fala um pouquinho pra gente, né? Como os pais, né? A sociedade, de modo geral, deveria, né? Corretamente tratar, conviver com os adolescentes. Agora sim. Esse é um período onde a memória do espírito vem à tona, né? Onde as vibrações de suas experiências passadas vêm à tona e o espírito entra em conflito. Por isso que muitas vezes ele modifica o seu modo de ser, de agir. E é muito importante neste momento mostrar para o espírito o que é o certo, o que é o errado, falar sobre Jesus, mostrar Jesus como um grande exemplo para ele seguir, como um herói, e realmente trazer a doutrina espírita para o dia a dia prático desse adolescente, para que o conhecimento doutrinário não fique distante, que ele consiga aplicar no seu dia a dia tudo que ele tem aprendido na casa espírita. Muito bem. Passe para os nossos ouvintes, principalmente aqueles voltados à evangelização nas casas espíritas e também os coordenadores de mocidade, né? Um pouco daquilo que você passou para a gente no seminário em relação assim a dicas, né? Do que se deve comentar ou não, o que é mais indicado comentar, tanto com a criança na evangelização, quanto ao jovem nas mocidades espíritas, né? Os coordenadores, uma dica aos coordenadores. Em especial em relação aos jovens, é importante sim estudar muito o planejamento reencarnatório, porque é a fase de escolhas e decisões para esses espíritos. E sempre tratar realmente... trazer Jesus para o dia a dia, trazer os conteúdos doutrinários sem medo, sem receio, desde as crianças até os jovens, que eles compreendem sim, olhá-los como espírito, porque eles realmente vão ter conhecimento daquilo, vão compreender e vão vivenciar o que eles estão aprendendo. Com os jovens, falar muito com eles sobre escolha, sobre profissão, sobre decisões, família, relacionamento, que é um momento realmente de intensidade para esse espírito nesse tipo de vivência. Muito bem. Vamos então ouvir agora o Dr. Rodrigo, né? Rodrigo Bassi. Nós começamos aqui pela infância, né? Pela adolescência e agora a maturidade e também o envelhecimento, né? Dr. Rodrigo Bassi, que é vice-presidente da AME, Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, né? Vamos ouvir então, logicamente um resumo, infelizmente o tempo aqui não nos permite, né? Que o senhor relate tudo que o senhor relatou naquela manhã, lá na Aliança Espírita Varas da Videira. Mas muito importante as suas colocações em relação, principalmente, à longevidade, né? A longevidade não só do brasileiro, como em todas as partes do mundo. Bom, nós estamos tendo, né, este é um fenômeno mundial, onde o Brasil se insere. Com certeza, inicialmente começaram nos países mais desenvolvidos, mas hoje todos os países do mundo vivem esta expansão do processo de envelhecimento. Então, cada vez a população vive mais tempo, né, e a gente se pergunta o que estamos fazendo com este tempo a mais em nossa existência, como estamos aproveitando esta oportunidade que Deus nos concede de anos a mais em nossa existência, para que ela realmente seja produtiva, seja construtiva. Como a Fabiana colocou anteriormente, eu acho que o grande olhar, a grande questão deve ser olharmos para o ser como um ser espiritual que ele realmente é. Então, é um espírito que está na reencarnação passando por diferentes fases existenciais, cada uma com a sua característica, com a sua necessidade. Quando ele chega na fase de maturidade do envelhecimento, determinadas características e situações se colocam. E é necessário que nós tenhamos o olhar do espírito para que a gente realmente auxilie a este ser, no processo de envelhecimento, a aproveitar em maior intensidade e viver em plenitude esta fase. Quando nós olhamos para a sociedade como um todo, nós temos apenas o olhar material.
Então a gente vê os dois extremos, ou aqueles que colocam o idoso como velho, que já não tem mais nada o que fazer, nada o que contribuir, que só prejudica de certa maneira a sociedade, a família, só dá trabalho, ou então a gente vê o outro extremo, no sentido da tentativa de manter a juventude eterna, seja através de cirurgias plásticas, que podem ser utilizadas nas suas indicações, mas há um excesso nesse sentido, de corpos esbeltos, de lazer, de idosos praticando esportes radicais, numa perturbação no sentido do que realmente esta fase oferece. No meu entender, estas duas situações extremas, exatamente por conta dessa visão material, né, de que somos apenas corpos. Quando a gente entende o ser dentro da sua dimensão espiritual, a gente sabe que é sim diferente esta fase, este momento existencial, que deve ser aproveitado, que pode-se sim ter a saúde, a beleza do corpo físico, os prazeres, o lazer, mas com o olhar do espírito e da aquisição dos valores imortais. Doutor Rodrigo, uma coisa que o senhor falou bastante interessante também, em relação às fases, né? Eu achei impressionante essa comparação de idade, né? A idade, no caso da maturidade, o tempo, né, da maturidade, e a maior parte, no caso, é o do envelhecimento, né, que vem após a maturidade, né? Quantos anos, o senhor falou, eu não me lembro exatamente agora a época, né, a quantidade de anos. Passo para os nossos ouvintes, eu achei muito interessante essa explicação em relação à velhice, que o tempo é maior do que as outras fases. Nós consideramos o idoso, né, a partir dos 60 anos, algumas literaturas a partir dos 65. Mas a fase de maturidade inicia por volta dos 50 anos, que é tanto psicologicamente, né, os autores colocam, quanto espiritualmente, os autores espirituais também nos colocam, que a partir dos 50 anos nós iniciamos a segunda metade da nossa existência. E se nós formos colocar numa linha do tempo, né, a idade adulta indo dos 20 aos 50 anos, e a partir dos 50 anos nós temos a fase da maturidade. Ou seja, se nós hoje chegamos aos 80 anos, nós temos o mesmo tempo de 30 anos da vida adulta, nós temos os 30 anos da fase de maturidade. E quantas pessoas atingindo 85, 90, 95 anos, 100 anos, ou seja, pode ser que nesta existência nós passamos mais tempo na fase de maturidade do que na fase de vida adulta. Então é uma fase que de maneira alguma pode ser desprezada, ou como muitos colocam, né, de que Deus esqueceu de me levar, né, ou estou aqui esperando Deus me chamar. E às vezes o indivíduo fica 20, 30 anos esperando Deus chamar, né? Ou porque o cônjuge já foi, né? Exatamente. Então a necessidade de a gente realmente olhar para essa fase com mais carinho. Muito bem. Também uma outra orientação muito grande que eu achei muito importante, que o senhor citou em relação àquela paciente do senhor, né, de 90 e tantos anos, e que compareceu, né, ao seu consultório, e aos poucos estava bem debilitada, como o senhor disse, e aos poucos o senhor foi tratando, logicamente, a parte clínica, né, a parte médica, e depois, qual foi as orientações que o senhor disse a ela e também aos dirigentes da Casa Espírita que ela frequentava e que melhorou muito a qualidade de vida daquela senhora? A primeira questão, eu acho que toda Casa Espírita, de uma certa maneira, traz essa atenção, que é a da assistência do passe, né? Então, o passe, a água fluidificada, auxiliam demais nos processos de qualquer tipo de doença. Especialmente no processo de envelhecimento, há um aproveitamento ainda maior dessas terapias bioenergéticas, onde o passe e a água fluidificada se encaixam, que acontecem dentro da casa espírita, né? Então, este acolhimento, acredito que aconteça em todas as casas espíritas. O olhar que nós devemos ter é no sentido de promover ou dar oportunidades de acolher este espírito nesta fase para que ele possa desenvolver tarefas, trabalhos, passar por um processo de autoconhecimento, de reflexão e de oportunidade dentro da casa espírita. No caso dessa senhora, era uma trabalhadora que durante mais de 70 anos participou dos trabalhos ativamente da Casa Espírita e ao adoecer, por mais de 70 anos. E ao adoecer se afasta da Casa Espírita por achar que, enfim, se afasta porque não queria ali dar trabalho ou receber ajuda. E ela passa a receber assistência espiritual do passe, da água fluidificada,
até que num determinado momento, como ela vai melhorando e vai apresentando este desejo, esta motivação, a gente sugere ao colega, ao dirigente da casa espírita, que a insira novamente nos trabalhos de vibração, de passe, não que ela daria o passe porque não tinha condições físicas de ficar em pé, mas que transmitiria o passe sentada através das correntes de vibração. E a partir deste momento, ela se insere neste trabalho na casa espírita, ela se sente extremamente motivada, encontra novamente um significado, um propósito de vida, e a partir daí o seu vigor espiritual retorna, e ela consegue, mesmo com as limitações do corpo físico, conseguir seguir adiante aí com alegria, com esperança na vida. Isso é muito importante. Atenção aos dirigentes espíritas e também médicos, né? Médicos que, quanto mais passa o tempo, as colocações do senhor, quanto mais passa o tempo, mais médicos vão observando, né, a importância da parte espiritual, né, do ser, não é isso? Essa é uma parte extremamente importante, né? A gente na faculdade de medicina acaba não aprendendo, felizmente isso vem mudando, algumas faculdades de medicina vêm oportunizando abordar a parte espiritual na formação, na graduação médica, mas ainda é a minoria. E a gente observa o quanto isso é importante, o quanto isso é impactante para muitos pacientes. Para muitos pacientes, o significado e o propósito da sua vida está alocado na dimensão espiritual. E quando a gente não aborda essa parte, a gente deixa de lado algo que é extremamente importante para o paciente. E que pode estar sendo fonte de conflito, pode estar sendo fonte de sofrimento para o paciente. Muitas vezes ele pode se considerar esquecido por Deus, ou ele brigou com Deus por causa da perda de um ente querido, ou muitas vezes ele se sente que Deus o puniu, que ele está sendo punido por causa daquela doença. E isso é fonte de intenso sofrimento. E cabe ao profissional de saúde, dentro das suas possibilidades, abordar. E ao identificar que existe um conflito maior, encaminhar para o guia religioso, que seja da religião de preferência do próprio paciente, né? Mas é papel do profissional, porque isso afeta a saúde diretamente. E se nós estamos olhando para o ser de uma maneira integral, nós precisamos olhar e abordar essa questão. É claro que pode ser fonte de conflito e pode ser uma fonte importantíssima de coping, que a gente chama ou enfrentamento, ou resiliência, ou capacidade do paciente de superar as dificuldades, as adversidades da vida e continuar vivendo com muita qualidade. Então, a espiritualidade pode ser fonte desta capacidade de enfrentar as adversidades, as doenças, e ao médico abordar isso, ele auxilia o paciente a resgatar este contexto extremamente importante na sua existência. Muito bom. Inclusive, as maiores universidades do mundo, né? Isso é a colocação de um dirigente aqui de Araçatuba, né? As maiores universidades do mundo, inclusive Harvard, né, estão enfatizando muito isso aí, né? Inclusive segmento religioso, né? As grandes universidades, né, doutor? Graças a Deus, né? A gente convida aqueles que quiserem ter mais contato, ou digitem no Google, né? Saúde e espiritualidade nas universidades, saúde, espiritualidade, pesquisas científicas, e vão encontrar muita coisa mesmo. No site da AME, que é www.amesaopaulo.org.br, existem vários trabalhos, evidências científicas, algumas aulas que podem ser buscadas para aqueles que têm mais interesse. Já é algo que vem sendo pesquisado, e nos Estados Unidos nós temos dados que, né, o ano passado, em 2010, mais de 80% das escolas médicas americanas incluíam, dentro da graduação, da formação médica, pelo menos uma disciplina de saúde e espiritualidade. Então a gente vê que é um assunto extremamente importante. Os Estados Unidos estão à frente no sentido mundial dessa integração. Outros países também estão fazendo isso. Como você falou, a Universidade de Harvard, a Universidade Duke, George Washington, Princeton e tantas outras universidades americanas têm trazido e colocado isso de maneira muito clara. E aqui no Brasil nós estamos iniciando. Existe uma disciplina eletiva na Universidade de São Paulo, na USP. Existem disciplinas eletivas na Unifesp, na própria Unesp, em Botucatu, em Marília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Ceará e tantas outras universidades que têm hoje trazido esses cursos de saúde e espiritualidade, seja na forma de disciplinas, simpósios, seminários, congressos, abordando essa questão.
Muito bem, nós estamos aqui também com a presença do Ismael Gobo, presidente da Aliança Espírita Varas da Videira, e também nosso amigo José Aparecido, né, lá da USE de Auriflama, e também o coordenador do blog, né, Rede Amigo Espírita, mas o endereço é www.amigoespirita.ning.com, é isso? Eita, tá aí o Zé Aparecido, um nosso amigo, né, está presente em todos os eventos importantes voltados aí a informação, né, quanto ao espiritismo. Ismael, tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer para a doutora Fabiana ou para o doutor Rodrigo? Perguntar para a Fabiana como que os pais ou os demais irmãos podem conviver com um irmão ou um filho que tem um procedimento, uma conduta díspar dos demais. Seriam aqueles problemas da parentela. Como que um pai, uma mãe e os irmãos devem trabalhar esse problema de ter alguém na família, na condição de irmão, de filho, que, vamos dizer assim, destoa dos demais membros da família? Isso é bastante comum, nós vemos nas famílias, e eu costumo falar graças a Deus, porque geralmente esse espírito que destoa tanto da família, ele é um excelente instrumento para todos daquela família, para os pais, para os irmãos, no sentido de educá-los, de desenvolver a paciência, de aprender a amar aquele espírito. E de sempre olhar como um espírito, porque ninguém é igual a ninguém. Nós vemos casos de irmãos gêmeos que são completamente diferentes, dentre os próprios irmãos gêmeos, um que tem perfeita afinidade com a família e o outro que destoa muito, né? Então, de olhá-lo realmente como um espírito, ele tem um tempo diferente das outras pessoas, mas nunca de maneira nenhuma deixar de educá-lo. Sempre educá-lo dentro dos valores que a família preserva, dentro dos valores que aquele grupo convive, porque se ele reencarnou naquele núcleo familiar é para também aprender com aqueles espíritos. Para o doutor Rodrigo ou Ismael? Rodrigo, a gente sabe que até um certo tempo sempre houve assim um certo preconceito, uma rejeição no meio médico de se misturar problemas físicos, atendimento a doenças com problema de espiritualidade. Eu gostaria de saber se mudou no meio médico essa visão. Se existe até possibilidade de algum médico indicar a um paciente, olha, você continue com o tratamento médico, mas busque dentro do seu segmento religioso algum respaldo. E também a outra pergunta é se no meio médico, ou seja, no prontuário de um paciente, se possa anotar alguma coisa com relação a problema de ordem espiritual. Bom, Ismael, isso é extremamente atual, né? Na verdade, a medicina surgiu desta maneira, né? Os problemas espirituais e físicos eram, desde o princípio, colocados como coisas que interferem mutuamente uma na outra, né? Hipócrates, desde o início da medicina, dizia, da medicina ocidental, ou da instrumentalização da medicina ocidental, dizia que quando o ser humano adoece, corpo e alma estão doentes. E se uma dessas duas partes não está bem, é impossível que o ser esteja bem. Ou seja, se o corpo está doente ou se a alma está doente, o ser como um todo estará doente. A doença do corpo interfere na alma, a doença da alma interfere no corpo. Então isso desde o princípio da medicina está junto. Claro que com todas as dificuldades que nós vivenciamos na ciência, especialmente na Idade Média, houve nos últimos 200 anos uma separação entre ciência e religião, onde ciência cuidava das questões materiais e a parte espiritual era da alçada da igreja. E então a ciência se especializa na questão material e isola completamente a questão espiritual. Porém, esta foi uma fase necessária ao desenvolvimento da humanidade, mas que hoje já não faz mais sentido, né? Já não faz mais sentido, até porque para o paciente isso não faz sentido. Para o paciente as duas coisas andam juntas. Haja vista que, assim, né, num dos trabalhos americanos, em pacientes oncológicos, 80% deles, fazendo quimioterapia, buscavam algum outro tratamento complementar. Seja espiritual, seja energético, seja fitoterápico, homeopático, buscavam algum outro tratamento complementar. Ou seja, isso acontece na prática. Na prática, os pacientes, por si mesmos, vão buscar uma complementação. E o médico não abordar essa questão, ou não ter este olhar, ele prejudica o próprio paciente.
porque muitas vezes o paciente vai usar uma substância que não pode ser misturada com remédio. Isso é um aspecto. Outro aspecto foi aquilo que nós abordamos, que a espiritualidade pode ser fonte de conflito ou de auxílio do paciente no enfrentamento da doença. Como é que nós vamos deixar de lado uma coisa tão importante como essa? Muitos médicos têm buscado este olhar, ainda não é a maioria, mas muitos já têm buscado. Temos falado em várias universidades, hospitais, centros médicos, e diversos colegas enxergam esta abordagem e fazem isto no consultório. E veem com muita alegria isto sendo falado numa aula, numa palestra, porque aquilo que eles já fazem no dia a dia encontra respaldo numa abordagem acadêmica, vamos dizer assim. Hoje a academia, a universidade, coloca a possibilidade sim de a gente abordar isso com os nossos pacientes, de que isso pode trazer benefício, claro que respeitando os cuidados, né? Ninguém vai impor a sua crença religiosa, ou vai dizer a um paciente que é ateu que ele tem que se converter a uma religião de maneira alguma. Mas é compreender como que a religião é importante para aquele paciente, como que ela funciona para ele e o que a gente pode buscar para auxiliá-lo. Se ela não é importante, deixamos de lado e buscamos outras fontes de apoio. Se ela é importante, podemos e devemos indicar uma orientação de que ele busque uma complementariedade, sempre ressaltando a importância de que jamais o tratamento médico deve ser interrompido ou abandonado em virtude de qualquer prática religiosa ou espiritual que seja realizado. Qualquer líder religioso ou espiritual que fale neste sentido está cometendo um crime, né? E o paciente deve ser avisado. Eu te digo assim, Ismael, na minha experiência, quando a gente aborda essa questão com o paciente, até quando ele e o seu líder religioso de alguma maneira sugere que ele pare o tratamento médico, o paciente vem e nos coloca. Porque como ele sabe que eu abordo essa questão e não tenho preconceito com a questão espiritual e religiosa, se ele tem alguma dúvida nesse campo relacionado ao tratamento médico, ele vem me perguntar, consultar minha opinião. Doutor, meu líder religioso achou que eu não devo mais tomar esse remédio, o que o senhor acha? E aí a gente conversa e troca. Se o médico não dá essa abertura para o paciente muitas vezes confia no líder religioso e acaba suspendendo uma medicação que talvez fosse tão importante para a sua vida. Né? Sobre o prontuário, né? A gente pode sim, dentro de uma sistematização, de um protocolo de atendimento, incluir a dimensão espiritual, seja incluindo na história social do paciente, então quando está ali o campo familiar, fontes de renda, a gente pode incluir a dimensão espiritual, ou alguns protocolos de pesquisa, ou até de atendimento clínico, incluir uma parte especificamente da questão religiosa e espiritual. Tem feito isso sim, existem vários e vários trabalhos que respaldam e embasam essa questão. Mais alguma colocação, Ismael? Nós vamos também agora ouvir, né, as despedidas e alguma colocação, né, importante da doutora Fabiana e as despedidas dos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, o acolhimento que nós sentimos aqui na cidade, por todo o movimento espírita da região, que nos acolheu com tanto carinho e com tanta atenção. Obrigada a todos. Tchau. Vamos ouvir as despedidas, né, e alguma colocação também do Dr. Rodrigo. Vocês são da AME, inclusive, você de Sorocaba, né? Pessoal da AME de Sorocaba, e o Dr. Rodrigo é vice-presidente, como já dissemos, da AME de São Paulo. Acho que o recado final, a gente já falou bastante do médico e tal, é realmente para os colegas da Casa Espírita, né? Eu acho que a gente precisa abrir um novo tempo na Casa Espírita, onde ela realmente possa atender as necessidades do espírito nas suas diferentes fases. Hoje muitas casas espíritas já atendem evangelização e mocidade, embora muitas não dão a importância que este atendimento e este processo evangelizador tem. E o convite ao a gente trazer este tema é que as casas espíritas possam se debruçar em reflexões, compreendendo e entendendo a maturidade e o envelhecimento como algo a ser abordado na casa espírita, abrindo espaço para que esses espíritos possam ter as suas necessidades atendidas. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Nós é que agradecemos a doutora Fabiana Bassi, também o doutor Rodrigo Bassi, e a sua mamãe que está lá fazendo a palestra neste momento, né? Já que depois daqui vocês têm o compromisso rapidinho tem compromisso à noite ainda, né? Na sua cidade, né? Nós é que agradecemos também o José Aparecido, né? Nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.